Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos dando início nesse culto de adoração ao nome de Jesus Cristo. Culto este da família. É um prazer estar adentrando ao seu lar, pela plataforma do Facebook, YouTube, pelas redes sociais. Com certeza, nós juntos, aí dentro do seu lar, com certeza, eu tenho certeza do que estamos falando. Deus, nesta noite, irá falar, irá operar, Jesus vai salvar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, vai curar os enfermos, porque nós estamos aqui juntos, irmanados, num culto de adoração aos Rei dos Reis. Para tanto, o pastor Marcos, rainha de Sabá, estará adorando a Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, você que nos ouve aí do outro lado. Temos o prazer de poder levar a mensagem cantada. Você que está nos ouvindo nessa hora, em toda parte deste Brasil lindo, pegue a sua harpa e vamos adorar o Senhor Jesus. Com o hino de número 127 da nossa harpa, cantamos com alegria: o Senhor da ceifa está chamando. O tempo está passando, o tempo está correndo, mas Jesus conta comigo e conta com você aí do outro lado. Ficamos firmes, porque a seara é grande, mas são poucos os cefeiros. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Cante comigo. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao seu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Dá para cantar comigo? Vamos! Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao seu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu
os trabalhos serão findos. Bênção, bom e servo desfrutar. E Jesus os saudarás, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Todos, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória, e por isso que nós estamos alegres, por isso que nós estamos felizes. Não é o mundo que vai nos fazer ficar triste, não, porque nós temos a convicção que se o Senhor está conosco, nós vamos vencer os obstáculos. Se o Senhor está conosco, nós vamos chegar até o final. E você vai abrir a sua harpa no número 515. Se Cristo comigo vai, nós vamos vencer todos os obstáculos. Você que está aí do outro lado, quem sabe você está triste com alguma coisa, com o coração, quem sabe, até machucado, mas pulsando. Mas Jesus tem uma promessa de vitória para a sua vida. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça, seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Cante comigo. Se Cristo
Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontra o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu Glória a Jesus. Eu convido a todos que estão aí nos seus lares para que possam abrir as suas Bíblias e nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Glórias a Jesus. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Neste momento, meus queridos, nós estaremos orando com o nosso digníssimo pastor João Paulo. E Deus, nesta noite, entrará com solução em todas as áreas. Na área conjugal, na área financeira, na área da saúde, naquilo que você necessitar, saiba que o Senhor está aí bem pertinho de você. Pastor João Paulo Cruz, orando. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Elevemos ao Senhor a nossa oração. Querido Deus, eterno Pai, nesta oportunidade nós estamos diante da Tua presença para apresentar, ó Pai, a nação brasileira, apresentar todos os estados desta nação, bem como, ó Pai, todos os países desta terra. Querido Jesus, nós clamamos a Ti pedindo misericórdia, para que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as nações, dando vitória, Senhor, a cada uma delas. Querido Jesus, estendendo também as Tuas mãos de misericórdia sobre a nação brasileira. Oramos, ó Pai, pelas esferas que aqui foram citadas. Querido Jesus, as nossas convenções,
os nossos pastores que têm presidido sobre nós, a vida do pastor José Cláudio Munhoz e a sua família. Querido Deus, abençoe o campo de Americana, os teus filhos que estão assistindo este culto, ó Pai, e estão adorando a Ti em família. Este momento, ó Deus, onde a sua igreja está vivenciando dias, ó Pai, onde o lar tem sido mais valorizado do que nunca. Querido Deus, que as famílias possam, mesmo dentro de casa, sentir o impacto da Tua presença, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, que à medida que os Teus servos estão Te adorando, ó Pai, assentados neste sofá, olhando para a tela desta televisão, ou pela tela do seu smartphone, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam receber batismos com o Espírito Santo, que eles possam receber curas sobre enfermidades, ó Pai. Refreia, Senhor, o avanço deste vírus e que possa, Senhor, acalmar, ó Pai, o coração daquele que está desesperado, Senhor Jesus. Atue no meio dos Teus filhos. Abençoe-nos, ó Pai, neste culto que estamos prestando a Ti. Fala conosco através da Sua palavra, dos louvores que ainda serão apresentados a Ti, para que tudo que for feito aqui entre nós seja para glorificar o Teu nome. Nós Te pedimos. Amém. Infinito era meu, Ele estava
Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que nesse período tenso de crise, de incertezas, que Deus abençoe a sua vida, que haja paz em seu coração e esperança de dias melhores, porque cremos que o nosso Redentor vive e breve se levantará com socorro para todos nós. Eu quero convidar você, sua família, a abrir a Bíblia junto comigo no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso de número 1 e o verso de número 2. Livro de 2 Reis, capítulo 22, verso de número 1 e o verso de número 2. Diz-nos a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia vai fazer a menção deste jovem rei, que começou a reinar muito novo ainda, assumindo o lugar de seu pai Amon com 8 anos de idade. A Bíblia vai nos narrar alguns anos sombrios que Jerusalém viveu, junto ao reinado de Manassés, em um período de 55 anos. A Bíblia vai falar um pouco sobre este homem, vai dizer que ele fez tudo que era mal aos olhos do nosso Deus. Levantou postes ídolos, levantou o culto a Baal, levantou bosques onde havia cultos rituais a Baal, a Astarote, e o mais perverso e tenebroso de tudo, a Bíblia vai nos dizer que ele teve a coragem de sacrificar o seu filho a Moloque, queimando-o vivo. A Bíblia vai dizer que o reinado de tirania desse homem durou 55 anos. Quando Manassés morre, seu filho Amon assume o seu lugar, e o que poderia ser um ponto de esperança e novidade, um reinado, na verdade, a Bíblia vai dizer que ele segue os passos ruins de seu pai. A mesma idolatria que Manassés levantou no meio de Jerusalém, no povo de Judá, Amon continua fazendo a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que quando Amon morre, com apenas 2 anos de reinado, Deus levanta um garoto chamado Josias. A Bíblia vai nos dizer que Josias era um grande admirador do rei Davi. Então Josias, em seu coração, ainda muito jovem, criança, decide seguir os passos de Davi e novamente levar o povo ao culto genuíno e verdadeiro a Deus. A Bíblia diz que com 16 anos de idade, Josias toma uma grande decisão. Ele decide restaurar o templo, recuperar as roturas que haviam no templo e reestabelecer o culto a Deus. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a restabelecer o templo, a restaurar o templo, no meio de todo o trabalho dos operários e dos afazeres, a Bíblia vai nos dizer que eles encontram o livro da lei de Moisés. E eles leem o livro e decidem levar o livro até o rei Josias. A Bíblia diz que quando Safã, o escritor, começa a ler o livro, o secretário do rei, a Bíblia diz que o coração de Josias é tomado por temor e tremor a Deus. E ele rasga suas vestes e se prostra diante de Deus com um sinal de humilhação e temor a Deus. Nós estamos vivendo intensos momentos de crise, de incertezas, de dúvidas, algo que nunca planejamos viver em nossa vida, algo que não esperávamos presenciar.
histórias que não pensávamos em contar aos nossos filhos no dia de amanhã. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a esperança para o nosso povo, a esperança para a nossa nação. E a nossa esperança não está depositada em homens, a nossa esperança não está depositada em alguém que tenha muito dinheiro ou alguém que tenha uma resposta para tudo. A nossa esperança continua depositada em Deus e em Sua palavra. Nesse momento de extensa crise, não existe outro mandamento a não ser reestabelecer o culto a Deus, adorar a Deus, buscar a presença de Deus. Não importa se nesse presente momento não podemos nos reunir em nossos templos, reunir em nossas igrejas, mas podemos, como a igreja primitiva, nos reunir em nossas casas, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas famílias e restabelecer um culto ao nosso Deus, porque a Bíblia diz que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido irmão que ouve essa mensagem essa noite, não existe outra solução a não ser uma igreja de joelhos. Enquanto o mundo está apavorado, a igreja deve estar de prontidão, pronta para a batalha, mas não é uma batalha que se ganha com armas, não é uma batalha que se ganha lutando, é uma batalha que se ganha de joelhos, em oração, buscando a presença de Deus, porque mesmo que as pessoas não tenham resposta, Deus está no altos céus, levantado sobre o seu trono, escutando a oração do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. E Josias vai nos ensinar algumas lições, porque ele assumiu um governo, ele assumiu uma nação, 57 anos implantada em uma crise espiritual extrema, aonde o povo não se reunia mais para adorar a Deus, aonde os utensílios do templo haviam sido profanados. Nós vivemos um tempo similar a esse. A nossa nação mergulhada no pecado, mergulhada no afastamento de Deus, onde a criatura adora a criatura, aonde o povo luta com egoísmo pelos seus interesses pessoais. Josias nos dará algumas lições valiosas de o que fazer e como fazer. Quando Josias ouve a palavra de Deus, através da lei de Moisés, então ele decide reunir todo o povo e renovar o pacto que eles tinham com Deus. Nós estamos vivendo uma fase de renovação, onde a incerteza do amanhã nos faz pensar a vida que estamos vivendo hoje. A incerteza do que se acontecerá amanhã, se abriremos os nossos olhos, se ainda haverá governo, se ainda haverá poderes executivos e legislativos. Mas a certeza para o momento é aproximar-se de Deus, assim como Josias, em um período de extrema crise, reuniu o povo e decidiu renovar o pacto. E o pacto do povo com Deus inicia-se de dentro para fora. A ordem de Josias era que os sacerdotes entrassem dentro do templo e qualquer utensílio que tivesse sido usado à adoração de Baal deveria ser retirado do templo e destruído. Qualquer ídolo que estivesse dentro do templo, imagens a Baal, deveria ser tirado de dentro do templo e destruído. Nada que fosse impuro, nada que fosse pagão, deveria existir dentro do templo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo de Deus, a morada de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós. Nesse momento, você que me escuta dentro da sua casa, o primeiro passo a ser tomado é olhar para dentro de nós. A reforma, a restauração, começar de dentro para fora. Olhar para dentro do nosso coração e tirarmos tudo de dentro de nós que é contra o culto a Deus.
que afasta a presença de Deus de dentro dos nossos corações. Nesse momento é hora de começarmos a trabalharmos dentro de cada um de nós, orando a Deus, refletindo através da palavra de Deus, o que dentro de nós pode ser mudado, o que dentro de nós pode ser transformado. É momento de nos desarmarmos, nos libertarmos de toda a mágoa, de todo o medo que habita dentro dos nossos corações. É hora de olharmos para dentro de nós e tomarmos a decisão mais importante de nossas vidas: avançar ou recuar, lutar ou desistir. Eu sei que muitos de nós estão tomados pelo medo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que me ouve essa noite. Quando Jesus se apresenta aos discípulos, a primeira mensagem que ele encontra no meio daquela tempestade, sobre o lago de Genezaré, é: não tenham medo. O medo impede de enxergarmos a ação divina ao nosso favor. O medo impede de enxergarmos Jesus vindo em nossa direção. E nesse momento de incerteza, iniciaremos essa reforma de dentro para fora, nos despindo de todo medo, porque mesmo que olhamos para todos os lados e só estamos vendo montes, não vemos resposta. A nossa resposta vem do alto, ela vem do Senhor. Deus não abandonou você, Deus não abandonou a sua família, mesmo que você esteja no meio da tempestade, da incerteza, se dispa do medo, porque Jesus está vindo em sua direção. Bendito seja o nome do Senhor. Josias inicia toda a limpeza, internamente. Quando o templo está limpo de todo utensílio profanado, de todo ídolo pagão, Josias então vai do lado para fora. E ele vai perceber os pecados que o seu avô cometeu ainda minam sangue nos seus dias. Porque a Bíblia vai dizer que Manassés, ele iniciou a prática de queimar crianças como sacrifício a Moloque. Então Josias, ele entende. E essa é uma grande lição que eu quero tirar para as nossas vidas. Que ele precisava atacar a causa e não o sintoma. E ele percebe que a causa de morte de inocentes era a idolatria. Então a Bíblia diz que Josias anda com seus soldados por todas as províncias de Judá. Ataca os bosques onde havia os postes ídolos. Ataca os lugares onde Astarote era adorado, onde crianças eram queimadas vivas. Porque ele entende que era necessário atacar a causa e não o sintoma. Os dias que estamos vivendo, nós podemos observar que os sintomas que temos visto é medo, pavor, dúvida. Porque nós estamos vendo a ira de Deus sendo derramada sobre as nações. Porque o povo se voltou contra Deus, contra a sua palavra. Nós vivemos em um país onde o nome do nosso Deus foi profanado inúmeras vezes, zombado. Tentaram destituir a nossa fé e o culto livre a Deus. Tentaram fazer com que profanássemos a palavra de Deus, fazendo contra os nossos princípios. Mas este momento é hora da igreja atacar a causa e não o sintoma. E a causa é o pecado. O que o pânico tem tentado fazer é que a igreja se cale. Muitas pessoas pensaram que essa pandemia silenciaria a voz da igreja. Que com os templos fechados, a voz e a mensagem de Cristo não seria mais ouvida, mas nós continuaremos atacando a causa, pregando o evangelho. O que Josias fez era fazer o que ninguém tinha coragem de fazer.
era levar a palavra de Deus e tirar tudo aquilo que atrapalhava o culto a Deus. E eu quero convidar você, da onde você está, da sua casa, do seu lar, a igreja continua de pé, a igreja continua viva, a igreja continua triunfante, e eu quero te convidar, continuemos a pregar o Evangelho através das mídias sociais, através dos cultos online. A mensagem não pode ser cessada, a sua voz, igreja do Senhor, não pode ser calada. Deus conta com os crentes fiéis nos momentos de crise. Paulo vai dar uma lição a Timóteo dizendo: pregue em tempo e fora de tempo. Talvez alguém esteja pensando que não é momento de falar, que não é momento de pregar, que não é momento da igreja se manifestar. Mas a ordem de Deus é: preguem também fora de tempo. Preguem enquanto muitos se calam. Falem enquanto muitos se silenciam. Porque a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é cura. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O mundo está mergulhado em densas trevas, e nós somos a luz de Deus para mostrar o caminho aos pecadores, que ainda há esperança, que veremos o resgate de Deus, que veremos as mãos de Deus, que veremos o agir de Deus. Deus está nos convidando a permanecermos em pé. Deus está nos convidando a subir sobre os telhados e anunciar em alta voz que ainda há esperança e que não é o fim. E Deus convida você. Deus convida você que está me ouvindo. Deus me convida a você que está se intimidando por essa ocasião. Levante-se. Seja corajoso, Deus é com você. A crise é temporária, é passageira, ela vai passar. E não tenha dúvidas que quando isso passar, mais do que nunca, o mundo precisará da igreja. Josias faz a limpeza interna e externa. Josias destrói tudo aquilo que atrapalhava o culto a Deus. Então Josias reúne o povo mais uma vez. Ele congrega todo o povo e diz: agora que os ídolos foram retirados, o templo está restaurado, o culto está restabelecido, nós celebraremos a Páscoa do Senhor. A Bíblia diz que não houve, desde o tempo dos juízes e o tempo de todos os reis, uma Páscoa que foi celebrada como a Páscoa que Josias celebrou. Josias reúne o povo para celebrar a Páscoa, para imolar um cordeiro, para comer ervas amargas, para lembrar o povo que o mesmo Deus que os tirou da escravidão do Egito estava naquele lugar. Deus nos convida a celebrarmos essa Páscoa para trazer em memória que o nosso cordeiro já foi imolado lá atrás. Jesus morreu lá atrás para nos dar uma esperança para hoje, para amanhã. A Páscoa é para lembrar o povo que o Deus que entrou dentro do Egito e tirou o povo com a mão forte de lá de dentro, com 10 pragas, matando os primogênitos, lembrando que o sangue do cordeiro imolado nos umbrais da porta era proteção para o povo hebreu. No meio dessa crise é hora de trazermos o cordeiro por centro das nossas casas, para lembrarmos a nossa família que um dia nós também éramos escravos,
para lembrar a nossa família que o sangue que libertou o povo hebreu e que os protegeu lá atrás, o sangue de Jesus Cristo é mais poderoso que o sangue daquele cordeiro, que o sangue de Jesus Cristo está sobre a nossa casa, perdoando os nossos pecados, trazendo proteção. É para mostrar que a graça de Deus continua sobre o nosso lar. É hora, no momento de crise, de trazer Cristo para o seio da nossa família e contar para os nossos filhos que Jesus continua na direção da igreja, que Jesus continua na direção mundial. Não pense você que porque estamos passando um período de crise, as coisas saíram da direção e das mãos de Deus. Não pense você que porque os homens não têm resposta, não estão encontrando culpado para tudo isso. As coisas saíram do governo de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus sabe até onde essa pandemia chega, sabe a hora de cessar. O que nos basta como igreja agora é cumprir o que Jesus instruiu aos seus discípulos. Sejam sal, sejam luz para essa nação. Deus está convidando a você a ser o farol que ilumina o caminho dos pecadores, que mostra que a esperança não é o presidente dos Estados Unidos da América, não é o presidente da China, não é um líder mundial, mas que a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Você aí na sua casa, você deve ser sal, você deve temperar a sua família, você deve temperar a sua vizinhança, conservá-los. Deus está lhe convidando a não ser um espalhador de pânico, um instrumento de pânico e histeria neste momento. Não seja alguém que leva pavor aos seus vizinhos, à sua casa, seja alguém que leve esperança. Faça como o rei Josias, que não teve medo de acreditar, de lutar, de enfrentar os desafios que estavam postos ao seu caminho. Tenha coragem de trazer esperança para a tua mãe, para o teu pai, para os teus filhos, para o seu cônjuge. Querido obreiro, querido pastor, querido irmão que me assiste, seja esperança para a tua casa. E o engraçado, que quando Josias leu a palavra de Deus e sentiu temor, ele mandou que se consultasse a Deus. Então seus homens foram até a profetisa Hulda, e a mensagem dela não foi uma mensagem que Deus pouparia o povo. Na verdade, a mensagem dela foi: diga ao seu rei que Deus não fará mal algum enquanto ele estiver vivo ao seu povo. Nós sabemos que para essa terra está reservado a ira de Deus, a justiça divina, e que nada irá impedir de Deus julgar e condenar as nações que se voltaram contra ele. Mas enquanto a igreja está na terra, essa terra será poupada. Enquanto a igreja está pregando o evangelho, essa terra será poupada. E como Judas escreveu e disse: salvai alguns. Nós temos que lutar para salvar todos aqueles que podemos, todos aqueles que alcançarmos. É hora de rompermos barreiras do medo e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Deus está lhe convidando: arrebatai do fogo quem você puder. Pregue o evangelho. Não olhe essa crise com temor, mas como oportunidade de mostrar. Enquanto muitos correram e fugiram, a igreja permaneceu de pé, anunciando a palavra de Deus às nações. Faça como Josias. Comece a reforma de dentro para fora. Limpe o seu coração de toda mágoa, limpe o seu coração de todo medo e inicie o trabalho em prol desta grande obra. É hora de nos levantarmos, é hora de trazermos esperança à nossa nação, ao nosso povo. E só existe uma esperança: Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus traga paz dentro de seu lar
E neste momento, eu quero convidar você e sua família a orar junto comigo, a levantarmos um clamor neste momento ao nosso Deus. Eu quero convidar você que está ouvindo essa mensagem através da televisão, da sua Smart TV, do seu telefone, do seu computador. Essa mensagem adentrou o seu coração e você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele é a única esperança para a nossa nação e para o mundo. Eu quero convidar a você a colocar a sua mão sobre o seu coração e eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar para todas as famílias da nossa nação, orar em especial para todos aqueles que estão combatendo de frente essa pandemia, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na área da saúde, policiais, todos aqueles que estão combatendo. Eu quero orar por você e abençoar a tua vida. Feche os teus olhos, querido Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido e a igreja permanece de pé. A igreja permanece viva e sempre permanecerá por causa do teu sangue. Eu peço que o Senhor adentre este lar, este momento, meu Pai. Que o Senhor visite esta família nessa hora, Senhor, trazendo paz em seus corações. Que todo sentimento de pânico e de pavor, Pai, seja retirado das casas e da nossa nação brasileira e que haja esperança. Eu abençoo e apresento, Senhor, esta vida que está se entregando a Ti, Pai, Te aceitando como Salvador, ou a este que estava afastado e está se reconciliando contigo. Mesmo que eu não veja, mas os Teus olhos são como chamas de fogo e estão ao redor dessa terra, Pai. Eu peço, escreve o nome do Teu Filho no livro da vida, Senhor. Lava-o com Teu sangue, purifica os seus pecados, meu Pai. E também nós queremos orar, Senhor, e apresentar a cada um da nossa sociedade, cristão ou não cristão, que está combatendo de frente essa pandemia, médicos, enfermeiros, bombeiros, pessoas que trabalham na área da saúde, motoristas, caminhoneiros, Pai. Estenda as Tuas mãos, abençoe os Teus filhos, os proteja, seja com eles, Pai, e que o Senhor, Pai, nos livre de todo mal, nos livre deste período de crise, Pai. E eu lhe peço que quando este período de crise passar, a igreja ainda esteja mais forte para continuar pregando a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe. Glórias a Jesus. Meus queridos, neste momento, nós vamos ouvir uma palavra da parte de Deus. Por que nós, através das nossas contribuições, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, que são destinadas para a manutenção da nossa organização, por que ela se torna em forma de bênção? Pois neste momento você já vai reservando aí os seus recursos, pois o pastor Marinaldo Manuel da Silva, muito digno co-pastor aqui nesse templo sede, ele estará trazendo uma explicação nesse sentido. E no momento que o nosso digníssimo pastor Marcos, que tem como codinome Rainha de Sabá, ele estará louvando o nome do Senhor. Você reserve e você receberá uma oração especial nesse sentido, para que o seu recurso sempre seja abundante. Nós cremos num Deus que é o Deus da multiplicação. Louvado seja o nome de Jesus. Ele dá a explicação primeiro. Saúde, os amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor. Estamos felizes por estar nesse instante participando deste culto, exaltando o nome do Senhor. Ouvimos uma poderosa mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Mas nós queremos mostrar para você, na Bíblia Sagrada, o porquê, quando nós contribuímos, somos fiéis ao nosso Deus, com nossas contribuições, nós somos abençoados por Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo número 26,
a partir do versículo de número 12, o título vai dizer, oração daquele que deu os dízimos. E eu quero apenas ler, porque muitas pessoas às vezes não sabem que antes dele ofertar, antes dele dizimar, por que não dizer antes de oferecer a Deus o seu dízimo, a sua oferta, ele deve orar, fazer esta oração que eu vou ler aqui nesta noite. E você marque esses versículos na sua Bíblia. Versículo de número 15. Você vai dizer na sua oração. E isso aqui que eu vou ler é uma promessa de Deus para a vida daquele que é fiel dizimista, ofertante da obra missionária. Isso é uma promessa. Diz assim, olha, versículo 15, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos desse, como juraste a nossos pais, terra que manda leite e mel. Nesse dia, o Senhor teu Deus te manda fazer estatutos e juízos, guarda-os, pois, e faze-o com todo o teu coração e com toda a tua alma. Observe o versículo número 17. Hoje, cada vez que você faz a oração, é um tempo real. Hoje, na sua oração, declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e que guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e o seu juízo, e darás ouvido à sua voz. Observe agora o versículo 18, que Deus responde para você na sua oração. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás os seus mandamentos. Versículo 19. Olha a promessa de Deus. Para assim te exaltar. Exaltar é tornar destacado sobre todas as nações que fez. Aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, você seja fiel, e Deus assim te tornará destacado, para louvor, e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo, separado ao Senhor, teu Deus, como te tem dito. Então esta é a promessa de Deus para a vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Todo aquele que for fiel, ou que é fiel ao Senhor, esta promessa se cumprirá na sua vida. O Senhor te abençoará, vai exaltar você, vai tornar você destacado em qualquer parte da terra onde você estiver. A bênção de Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, em qualquer parte do planeta. Isso é em tempo de bonança ou em tempo de crise. Qualquer período em que a terra se encontrar, você é fiel a Deus, esta palavra, esta promessa se cumprirá na sua vida. Eu quero agora, nesse instante, orar com você, que está aí no seu lar, e que ouviu esta palavra, esta bênção na sua vida. Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Temos lido a Tua palavra, e mostrado para a Tua igreja, para o Teu povo, para aqueles que Te servem, que aquele que é fiel, em qualquer circunstância, período ou época de sua vida, se ele se manter fiel, o Senhor declara que o Senhor irá abençoar, que o Senhor irá torná-lo destacado, para louvor do Senhor, para a glória do Senhor, para a fama, para a honra do Senhor, para a glória de Deus. Abençoe os lares agora, multiplique as finanças dos teus filhos, multiplique, Senhor, a bênção no celeiro dos teus servos. Abençoe, Senhor, em todos os aspectos lares dos teus filhos, mas em especial a tua presença, glória a Deus, em nossos lares, em nossas vidas, esteja conosco sempre, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Todas as irmãs do círculo de oração em pé, mesmo que estejam nas galerias. Todas as irmãs que pertencem ao círculo de oração, todas em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todo púlpito em pé. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E esse povo lindo, abençoado de Jesus, diga amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Até os confins da terra, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mais nível de capacidade, as irmãs podem sentar.
tua eterna habitação e em todo tempo ser o teu templo. Se aqui estás, nada será capaz de me abater. Lá fora pode até chover, ou se o vento não soprar e o medo me cercar, ainda que eu chore, posso chamar teu nome. Se aqui estás, minha alma descansa em segurança. Se aqui estás, eu tenho consolo, eu sinto perdão. Se aqui estás, então te convido, Espírito Santo, a nunca sair daqui. Quando eu for embora, se aqui estás, só tua presença, Espírito Santo, só ela me faz feliz. Não quero nada, se aqui estás, então te convido, Espírito Santo, a nunca sair daqui. Quando eu for embora, se aqui estás, só tua presença, Espírito Santo, só ela me faz feliz. Não quero nada, se aqui estás, se aqui estás, nada será capaz de me abater. Lá fora pode até chover, ou se o vento soprar e o medo me cercar, ainda que eu chore, posso chamar teu nome. Se aqui estás, minha alma descansa em segurança. Se aqui estás, eu tenho consolo, me sinto renovo. Se aqui estás, então te convido, Espírito Santo, a nunca sair daqui. Hoje é só se aqui estás, só tua presença, Espírito Santo, só ela me faz feliz.